Nem toda descoberta científica é feita com integridade. Algumas são manipuladas. Outras, completamente inventadas. Hoje, vamos descer pelo iceberg das maiores e mais bizarras fraudes da ciência. Prepare-se para ver o lado sombrio da busca pelo conhecimento. Caso Andrew Wakefield, vacinas e autismo. Em 1998, o médico britânico Andrew Wakefield publicou um artigo na revista médica The Lancet afirmando que havia uma ligação entre a vacina tríplice viral, MMR, e o autismo em crianças. O problema: o estudo foi feito com apenas 12 crianças, uma amostra extremamente pequena para tirar conclusões científicas. Mais tarde, descobriu-se que Wakefield manipulou dados, inventou resultados e tinha interesses financeiros por trás da pesquisa. Ele estava desenvolvendo uma vacina alternativa e financiando uma empresa que lucraria com testes relacionados ao autismo. Consequências: a notícia se espalhou rapidamente e muitos pais começaram a rejeitar vacinas. Isso causou surtos de doenças como sarampo, que antes estavam sob controle. O movimento antivacina ganhou força graças a esse artigo falso. Em 2010, o artigo foi retratado e Wakefield perdeu sua licença médica no Reino Unido. Caso Van Volsuk, clonagem de células-tronco. Em 2004 e 2005, o cientista sul-coreano Van Volsuk afirmou ter conseguido clonar células-tronco humanas, algo inédito e revolucionário para a medicina regenerativa. O problema: seus resultados foram divulgados nas prestigiadas revistas científicas internacionais. Mas, após investigações independentes, descobriu-se que os dados eram totalmente falsificados. As fotos das células eram recortadas e repetidas. Van não apenas enganou a comunidade científica, como também o governo coreano, que investiu milhões em seu projeto. Consequências: os artigos foram retraídos. Van perdeu sua posição acadêmica e foi investigado criminalmente por desvio de recursos públicos. A confiança internacional na ciência coreana caiu drasticamente. Muitos projetos importantes foram prejudicados por conta da desconfiança criada. Fraudes repetidas e viciadas. Caso Diederik Stapel, psicologia falsa. O que aconteceu? Diederik Stapel era um renomado psicólogo social holandês, professor universitário e autor de centenas de artigos. Mas em 2011, tudo desmoronou. Descobriu-se que ele inventou dados em mais de 50 estudos. Como ele fazia? Ele não coletava dados reais. Criava resultados do nada, baseados no que achava interessante ou esperado. Manipulava as informações para agradar editores de revistas e garantir publicações fáceis. Por que isso é grave? Seus estudos eram usados como base por outras pesquisas. Alunos seus defenderam teses com dados falsos. Muitos artigos foram retraídos, mas já tinham sido citados diversas vezes. Um alerta: Stapel não era apenas um mau cientista, ele explorou um sistema que valoriza resultados surpreendentes e publicações rápidas, mesmo que duvidosas. Isso mostra que a fraude pode estar enraizada na cultura acadêmica. Plágio e publicações de papel. O que são publicações de papel? São artigos criados sem real contribuição científica. Muitas vezes, são cópias de estudos anteriores, só que traduzidos ou levemente modificados. Trabalhos reaproveitados com novos títulos e autores diferentes. Conteúdo plagiado de outros idiomas ou regiões, apresentado como original. Detetive. Onde isso acontece? Revistas predatórias. Publicam qualquer coisa mediante pagamento, sem revisão científica séria. Congressos fantasmas. Eventos que cobram taxas para submissão, mas não têm debates reais nem participantes legítimos. Países ou instituições com pressão por publicações, mesmo que sem qualidade. Consequências: desperdício de tempo e recursos por parte de outros pesquisadores que acreditam nesses trabalhos. Prejuízo à credibilidade da ciência global. Incentivo à má prática acadêmica entre jovens estudiosos. Exemplo real. Em alguns casos, pesquisadores copiam artigos em chinês ou coreano, traduzem para o inglês e publicam como se fossem inéditos. Em outros, simplesmente reescrevem estudos antigos com palavras diferentes.
3. A camada profunda. Caso da memória da água, Jacques Benveniste. O que aconteceu? Em 1988, o imunologista francês Jacques Benveniste publicou na prestigiada revista científica Nature um estudo afirmando que a água tem memória, ou seja, mesmo após diluir uma substância até que nenhuma molécula dela permaneça, a água ainda teria propriedades daquela substância. Qual foi a reação? O estudo causou grande polêmica. Nenhum outro laboratório conseguiu replicar os resultados. A comunidade científica considerou o trabalho cientificamente inválido. Motivação. Benveniste afirmou querer validar cientificamente a homeopatia, que se baseia no princípio de que diluições extremas são eficazes justamente porque a água guardaria a memória das substâncias usadas. Investigação posterior. Uma equipe da Nature, incluindo o mágico e cético James Randi, investigou o experimento. Constatou-se que os resultados eram inconsistentes quando os testes eram feitos sem os pesquisadores saberem qual amostra era qual. Teste cego-duplo cego. Resultado final. O artigo foi retratado indiretamente. Benveniste perdeu financiamento e credibilidade. Apesar disso, ele continuou defendendo suas teorias até sua morte. Os supersoldados na Guerra Fria. O que aconteceu? Durante a Guerra Fria, de 1947 a 1991, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética realizaram experimentos extremos em seres humanos, muitas vezes com dados manipulados ou exagerados, com o objetivo de criar soldados mais fortes, resistentes e obedientes, desenvolver armas biológicas e químicas, testar limites humanos em condições extremas. Exemplos reais. Estados Unidos. Experimentos com drogas como o LSD, sem consentimento, em militares e civis, para ver se poderiam ser usadas como armas mentais. URSS. Pesquisas secretas com exposição à radiação, congelamento humano e até tentativas de transplantes de órgãos em combate. Finalidade real. Muitos desses estudos eram mais propaganda científica do que avanço real. O objetivo era mostrar ao inimigo que você estava mais avançado tecnologicamente, mesmo que os resultados fossem falsificados ou irreprodutíveis. Motivação. Medo mútuo entre blocos rivais. Pressão por supremacia científica e militar. Cultura de segredo e controle governamental. Impacto. Milhares de pessoas foram usadas como cobaias sem consentimento. Vidas destruídas, ética violada e legados científicos manchados. Muitos desses experimentos só vieram à tona décadas depois. 4. O fundo sombrio caso Regiancui, bebês geneticamente modificados. O que aconteceu? Em 2018, o cientista chinês Regiancui anunciou ao mundo algo inédito. Ele havia criado os primeiros bebês geneticamente modificados da história. Ele utilizou a técnica CRISPR-Cas9 para editar o DNA de embriões humanos com o objetivo de torná-los resistentes ao vírus HIV. Repercussão. A comunidade científica internacional reagiu com horror e condenação. Muitos chamaram o experimento de precipitado, antiético e perigoso. Não houve transparência, consentimento pleno ou garantias de segurança a longo prazo. Consequências. Em 2019, He foi condenado a 3 anos de prisão por práticas médicas ilegais. Ele alegava estar ajudando famílias com histórico de HIV, mas muitos temiam que isso abrisse as portas para bebês projetados sob medida, os chamados bebês de designer. E hoje, apesar da condenação, há suspeitas de que outros cientistas possam estar fazendo experimentos semelhantes em sigilo. Alguns alertam que países com menos regulamentação podem estar avançando em edição genética humana longe dos olhos do mundo. Supressão de descobertas científicas. O que é supressão científica? É quando algumas descobertas são escondidas, censuradas ou boicotadas, geralmente por razões econômicas, políticas ou corporativas. Teorias comuns. Existem curas baratas para doenças graves, como o câncer, mas seriam suprimidas por grandes laboratórios farmacêuticos, que ganham mais com tratamentos caros e contínuos. Há teorias sobre fontes de energia alternativa e gratuita, como motores de energia livre, que seriam ocultas por empresas de petróleo e energia tradicional. Importante.
Muitas dessas ideias não têm base científica sólida ou são exageros. Mas também existem casos reais de empresas ou governos que ignoraram ou bloquearam descobertas que poderiam prejudicar seus interesses. Exemplo real. Nos anos 1970, houve relatos de pesquisas sobre combustíveis alternativos nos Estados Unidos que foram abandonadas após pressão de grupos petrolíferos. No Brasil, alguns pesquisadores já reclamaram de falta de apoio a projetos de medicina natural ou fitoterápica, mesmo com potencial terapêutico. Por que isso acontece? Interesses econômicos. Empresas não querem perder lucro. Controle político. Algumas descobertas podem desestabilizar sistemas de poder. Falta de incentivo à inovação disruptiva. Projetos radicais costumam enfrentar resistência. 5. O abismo do iceberg. Este é o nível mais sombrio do iceberg científico, onde a ciência é usada como ferramenta de controle, dominação e até tortura. Aqui, os experimentos não são feitos para descobrir verdades, mas sim para manipular, dominar ou silenciar. Vamos explorar dois dos exemplos mais chocantes. Projeto MKUltra, a ciência da tortura. O que foi? O projeto MKUltra foi um programa secreto da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, durante os anos 1950 e 1960, cujo objetivo era investigar métodos para controlar a mente humana. Como funcionava? Testes com drogas psicodélicas como o LSD, sem consentimento. Técnicas de lavagem cerebral, privação sensorial, hipnose e choque elétrico. Muitos participantes eram prisioneiros, pacientes psiquiátricos, prostitutas e militares, que não sabiam que estavam sendo testados. Documentos destruídos. Em 1973, diante de investigações internas, a CIA ordenou a destruição de milhares de documentos relacionados ao projeto. Isso levantou suspeitas de que muito do que aconteceu nunca será conhecido. Objetivo final: criar técnicas de controle mental absoluto, lavagem cerebral eficaz, programação de agentes autônomos, como espiões ou assassinos. A ciência como ferramenta de controle em massa. O que significa isso? Muitas instituições, empresas e governos usaram, e ainda usam, estudos científicos falsificados ou distorcidos para influenciar comportamentos, políticas públicas e até economias inteiras. Como isso funciona? Estudos patrocinados por grandes corporações que ignoram ou escondem riscos reais. Pesquisas financiadas com viés intencional para confundir a opinião pública. Dados publicados em revistas científicas sem revisão adequada, apenas para legitimar produtos ou práticas. Exemplos reais. 1. Indústria do tabaco. Nos anos de 1950 a 1980, grandes empresas de cigarro financiaram estudos que negavam qualquer ligação entre fumar e câncer. Contrataram cientistas para criar dúvida razoável na população. 2. Indústria do açúcar. Na década de 1960, pesquisadores foram pagos para culpar gorduras saturadas pelo colesterol alto, enquanto escondiam os malefícios do açúcar. 3. Agrotóxicos e alimentos transgênicos. Há relatos de empresas agrícolas pressionando pesquisadores a revisarem ou suprimirem estudos que associavam seus produtos a danos ambientais ou à saúde. Fraudes científicas não são apenas erros, são feridas na confiança pública, manipuladas por vaidade, poder ou lucro. Mas quanto dessas fraudes é realmente descoberta, e quanto ainda está submerso?